Passaremos a apresentar o estudo sobre o personagem Jó, iniciando com a passagem de Jó 16:20. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. A figura de Jó e o conceito provação são sinônimos. A provação de Jó explica toda a provação, dizendo que ela é inexplicável. Quando podemos explicar a provação que acontece em nossa vida, elas não são mais provações. Como era Jó antes de sua provação? O Senhor mesmo elogia, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Jó 1:8. A palavra de Deus destaca-o como uma das 3 colunas do plano de salvação. Noé, Daniel e Jó. Ezequiel 14:14. Porque então, justamente esse homem singularmente reto e temente a Deus foi tão duramente provado? Muitos pequenos e grandes Jós lutam com essa pergunta. A isso deve-se dizer que a provação de Jó não foi de algum tipo de flagelo por causa dos seus pecados, pois para isso ele se firmava muito fielmente no Senhor. Já no primeiro capítulo recebemos uma visão libertadora. A razão da aprovação de Jó não estava na terra, mas no céu. Podemos ver isso agora. Jó não podia. A dura provação começou no mundo espiritual, do conflito entre Deus e Satanás. Jó 1:6. Vemos Satanás apresentar-se diante do Senhor, e então ouvimos a palavra do Senhor. Observaste a meu servo Jó? Mas o príncipe das trevas não quer aceitar a afirmação meu servo, mas não teu, mas meu servo. Tu abençoastes, assim qualquer um pode ser crente, mas toca-o e verás se não blasfema contra ti, contra a tua face. Jó 1:8-11. Aqui reconhecemos que as provações de Jó não eram, como se diz, golpes do destino, acaso, mas tinham um significado grandioso e profundo. Estava em jogo a honra do Senhor. Quem ficaria com a razão? Ele, o Senhor ou Satanás? Porque tu és provado? Eis a pergunta. Para que a afirmação de Satanás diante do trono de Deus, de que no fundo não és verdadeiro em tua entrega, seja desmascarada como mentira. Está em jogo a honra do Senhor. Como é limitado nosso horizonte, cada provação ameaçamos perder o equilíbrio interior, enquanto o firmar no Senhor o glorifica e o falhar dá razão a Satanás. Como Jó venceu as 7 provações e nelas resplandece 7 vezes a inabalável confiança no Senhor. Primeiro, seu enorme revés nas coisas materiais. O capítulo 1, versos 13-17, descreve em breves frases como Jó, num só dia, tornou-se um homem arruinado. Através do roubo, catástrofes naturais e efeitos da guerra, o rico Jó ficou pobre como um mendigo. Enquanto o terceiro mensageiro lhe falava sua terrível notícia, como está em 1:17, veio o último golpe através do relato do quarto mensageiro, que lhe transmitiu a notícia da morte repentina de seus 10 filhos em uma catástrofe natural, como o capítulo 1, versos 18-19. Entende bem, Jó não perdeu somente um filho nem 2, 10 de uma só vez. 7 filhos e 3 filhas. Repentinamente toda a família estava destruída. Uma provação de dimensão inimaginável. Como Jó reagiu a essa provação? O que ele disse quando os 10 ataúdes foram afundados no sepulcro recém-cavado e quando voltou do enterro? Ele lançou-se em terra, adorou e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:20-21. O inferno com Satanás à frente percebeu com admiração e susto como esse servo do Senhor, apesar de ter visto ruir toda a sua existência terrena, se firmou inabalavelmente no Senhor. Isso é vitória na provação. Vem a segunda provação. Agora ele foi atacado pessoalmente.
por uma doença repugnante e nojenta. Satanás não se deu por satisfeito e poderes de enfermidade atacaram a vida de Jó, como está em capítulo 2, versos 1 a 8. Essa doença deve ter sido de tipo repulsivo, pois o altamente respeitado e glorioso Jó, capítulo 1, verso 3, finalmente estava sentado num monte de lixo. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Como Jó deve ter implorado por ali, nada prejudica tanto a vida do interior, a posição do espírito diante de Deus, do que sofrimentos físicos. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Como foi que ele reagiu a essa provação? Ele firmou-se no seu Senhor, apesar desse Senhor inicialmente não responder sua oração e aparentemente não lhe dar auxílio. Ele disse: temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Jó 2,10. O navio da vida de Jó estava ancorado no seu Deus. Nenhuma tempestade era capaz de arrancá-lo dele. Vem agora a terceira provação. O casamento de Jó é abalado. Essa terceira provação era ainda mais dura. A pressão foi aumentando ainda mais. Jó tinha um casamento feliz, senão ele não teria uma boa fama. Sem dúvida, a fidelidade de Jó ao Senhor, a sua vida reta, podiam ser creditados também à boa influência de sua mulher. A mulher tem uma profunda influência no casamento, que seja para o bem ou para a maldição. Acabe não teria tal terrível fim se não tivesse sido continuamente influenciado por sua mulher Jezabel. Sansão nunca teria ficado tanto sob o poder do inimigo se não tivesse sucumbido à influência de Dalila. Salomão nunca teria sido abandonado pelo Senhor se não tivesse dado ouvidos às mulheres estrangeiras. Encontramos na Bíblia também mulheres que tiveram influência abençoada, por exemplo, Abigail, que impediu que Davi matasse seu marido Nabal, 1 Samuel 25, 18 a 35. E a mulher de Jó? Até aqui ela o acompanhou completamente, mas então tudo ruiu sobre ela. Ela tinha secado os olhos chorando sobre o sepulcro dos seus 10 filhos. Seu marido, e assim também ela, estavam completamente arruinados materialmente. Mas ainda pior, ela via seu marido miseravelmente sentado na cinza. Então ela foi vencida pela insatisfação. Voltou-se contra o seu marido e disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Jó 2,9. Em outras palavras, o que adianta agora a tua fé, Jó? Agora na aflição Deus não te ajuda. Em mudo desespero, ela cerrou seu punho contra o céu e afastou-se de Deus. Como Jó reage a essa provação? Ela o atingiu como um raio, pois ele amava a sua mulher. Mas sua reação foi divina. Com grande severidade, e diz: falas como qualquer doida. Assim, ele se afasta de sua mulher e confirmou mais ainda decididamente a sua confiança no seu Senhor. Ele praticou adiantadamente a exigência do Senhor Jesus, feita em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. O casamento de Jó foi destruído pela sua reação dura? Não, pelo contrário, foi salvo. Quem na provação escuta mais a carne, o sangue do que o Senhor, mesmo quando se trata de próprios marido ou a própria mulher, finalmente destrói a convivência justamente por isso. Desse modo, a veracidade da entrega de Jó ao Senhor foi provada em todas as áreas da vida, materialmente, na família, fisicamente, no casamento. Quando esses 4 fatores vitais ruíram na vida de Jó, resplandeceu o seguinte: Jó se firmou no seu Senhor. O Senhor era o primeiro em sua vida. Em última análise, os negros propósitos de Satanás com Jó contribuíram para a glorificação do Senhor, pois Jó
firmou-se no seu Deus. Vem então a quarta provação. Jó, o homem que perdeu também a sua fama. A quarta provação foi ainda mais dura no seu caráter do que as anteriores. Digo no seu caráter porque a honra diante dos homens é uma substância vital, firmemente defendida mesmo por Jó, que disse francamente: ouvindo-me algum ouvido, esse chamava-me feliz, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Jó 29:11. Mas agora que tudo tinha ruído sobre ele, a opinião geral das pessoas voltou-se contra ele. Começou a conhecida campanha de cochichos e dizia-se: algo não deve estar certo com esse homem. O capítulo 19, versos 13 a 16, desapareceram, esqueceram, me têm por estranho, vim a ser estrangeiro, meu hálito é intolerável à minha mulher. Parece mesmo que Jó chorou alto quando disse: da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Jó 19:9. Jó experimentou em todo o alcance como a língua do próximo é sem misericórdia. Mas também aqui a sua reação foi de maravilhoso valor. Enquanto todo o apoio, sim, toda a certeza desaparecia, ele exclamou: o que sabes? Não tens mais nenhuma certeza, pois tudo te foi tirado. Não ouves mais? Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. E assim aconteceu maravilhoso nessa quarta provação. A figura do Redentor, do Cordeiro, resplandece cada vez mais claramente. Quanto mais Deus pode levar o homem ao ponto zero, tanto mais ele se aproxima de Jesus. O ponto zero chama-se Gólgota, a cruz. O Filho de Deus estava nesse ponto zero. Ele passou pelos níveis da provação de Jó, em medida ainda muito maior. Seu esvaziamento foi completo quando estava dependurado na cruz. Ouçamos o que ele diz através da boca de Davi: todos os que me veem zombam de mim. Salmo 22:7. Olha como Jó foi levado ao mesmo nível. Sim, como ele exclamou: Redentor, eu sei que o meu Redentor vive. Estava ficando claro para ti agora a razão das duras provações na tua vida? Eu disse no início, para que o Senhor seja honrado. Agora posso dizer, para que o Senhor seja honrado através da cada vez mais clara revelação do Cordeiro em ti. Eu sei que o meu Redentor vive. Onde certezas terrenas desaparecem, irrompe a poderosa certeza da fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Não devemos também esquecer aqui que lá onde a morte encarava Jó, interiormente e exteriormente, de todos os lados, a vida do Redentor se revelou cada vez mais poderosamente através dele. Eu sei que o meu Redentor vive. Aqui finalmente cristaliza-se ainda algo maravilhoso. Jó não possuía mais nada. Ele não tinha mais nada na terra de que pudesse dizer: isso é meu. Tanto mais triunfante, ele exclamava agora: eu sei que o meu Redentor vive. Quando não sobrou mais nada na vida de Jó, permaneceu o Senhor, como se tornou íntima a relação com o seu Senhor através dessa provação. Jó agora afirmava-se tanto mais no seu Senhor. Quinta provação: os melhores amigos de Jó e seus irmãos no Senhor afastam-se dele interiormente. Essa quinta provação deve ter sido ainda mais dura, pois os laços espirituais são mais fortes do que os laços de sangue. Jó tinha verdadeiramente amigos espirituais que provaram sua amizade chorando amargamente com ele na terra durante 7 dias e 7 noites, pois viram que sua dor era grande. Jó 2, 12 e 13. Isso era amizade de profundo conteúdo. Mas agora o terrível, quando os amigos começaram a falar com Jó, apesar de o fazerem muito piedosamente, falaram sem entender sua aflição. Faltava-lhes qualquer compreensão para
as profundezas a que o Senhor tinha levado o seu servo. Eles quase mataram-o com as suas piedosas citações e ensinos, de modo que Jó finalmente implorou: compadecei-vos de mim, amigos meus. Jó 19, 21. Como deve ter sido profunda a solidão de Jó. Os melhores amigos, os mais íntimos, o deixaram. Mas também aqui resplandece a figura do Senhor Jesus, que na hora da maior provação foi abandonado pelos seus discípulos. Aquele que é levado por Deus passo a passo para o ponto zero, frequentemente também é menosprezado pelos melhores irmãos. Também Paulo afirmava isso. Todos me abandonaram, segundo Timóteo 4,16. Quando Jó, como figura profética, aproximou-se também nessa reação do Senhor Jesus, quando Jesus estava dependurado na cruz e orou: perdoa-lhes. A reação de Jó diante dos seus irmãos, sem compreensão e, portanto, de coração duro, foi a mesma. Orava pelos seus amigos, Jó 42:10. E sacrificou também por eles. Com isso vejo nele não somente o Cordeiro de Deus, mas também a orientação do Cordeiro, isto é, a orientação sacerdotal. A aprovação de número 6 é de caráter espiritual. Esta aprovação veio sobre Jó de caráter espiritual completamente diferente. Ela foi a aprovação da palavra de Deus. Será que Jó, na sua situação, não falharia se fosse confrontado com a repreensão da palavra de Deus? Será que ele não endureceria o seu coração? Lembra, a finalização triunfal da aprovação sempre é precedida ainda da julgadora e repreensora palavra de Deus. É prova de orientação espiritual quando um filho de Deus, provado, imediatamente busca palavras consoladoras de Deus. Toda aprovação exterior, por mais dura que seja, purifica nossa alma, mas a palavra de Deus julga ainda mais profundamente e renova. Hebreus 4:12, 1 Pedro 1:23, Salmo 107:20, Mateus 8:8. Essa palavra do Senhor veio a Jó através de uma quarta figura. Ela não foi contada entre os 3 amigos. Ela foi chamada Eliú, 32, verso 2. Eliú significa: ele é meu Deus. Eliú também disse: ainda tenho argumentos a favor de Deus, 36, 2. E então a palavra de Deus, através de Eliú, atingiu Jó como duros golpes. Também tu não és inocente diante de Deus. Jó 34, 11, 12. Com outras palavras, com as palavras dos 3 amigos, Jó tinha se defendido e retrucado ardentemente. Como ele reagiu agora às afirmações de Eliú? Como Jó reage à palavra do Senhor? Ele curvou a cabeça, ele ficou quieto. Ele deu razão a Deus na sua palavra. Se Jó tivesse rebelado contra a palavra de Deus, ele teria se fechado, não teria experimentado o coroamento da aprovação. Mas Jó humilhou-se sob a palavra de Deus. E aí veio a 7ª e última provação. A provação, a revelação do Senhor a Jó. Estamos aqui diante de uma grandiosa contradição, mas que na verdade não é uma contradição, pois, por um lado, essa última provação foi mais difícil para Jó, mas por outro lado, a mais gloriosa. A partir do capítulo 38, o Senhor mesmo revelou-se a Jó, mas rejeitando-o. Ele enfrentou-o em juízo ao Jó julgado, na palavra, no redemoinho e em pessoa. Aqui resplandece mais uma vez a figura do Redentor quando estava morrendo. Lá está ele dependurado na cruz do Gólgota, completamente esvaziado de tudo e abandonado por todos, e então o céu fica negro e Deus se revela a ele. Imediatamente antes do coroamento da sua provação, Jesus experimentou a mais difícil, pois Deus se revelara a ele. Rejeitando-o, ele afasta seu rosto do seu amado filho e Jesus grita alto: Deus meu, por que me desamparaste?
Jó viu a santa majestade de Deus e sua reação prova mais uma vez que através de tudo ele firmou-se inabalavelmente no seu Senhor. Até agora Jó sempre via a si mesmo, vendo-me algum olho, como está em 29:11. Mas agora no ponto zero da sua vida, ele era capaz de ver o Senhor. Mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Então Jó sucumbiu interiormente diante da face de Deus. Ele mesmo descreve seu ponto zero. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Capítulo 42, verso 6. Com isso o Senhor tinha levado Jó para onde queria, ao ponto zero, culpado, disposto ao arrependimento. Jó não era mais nada. Quando os olhos de Jesus se fecharam e ele morreu, os homens disseram triunfantes: agora ele não é mais nada. Mas justamente ali, a vitória de Jesus começou a ser poderosamente efetiva. Crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. 2 Coríntios 13:4. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Jó representou isso profeticamente, firmando-se no Senhor na provação, pois depois foi tanto mais abençoado. A vida irrompeu nele, no seu nada derramou-se a plenitude de Deus. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Jó 42, 10-13. Por que te defendes contra o ponto zero? Por que recusas seguir o caminho para o Gólgota? Diz hoje um sim completo ao Senhor. Sim à tua provação. Sim ao teu caminho de morte. Pois ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Extraído de um panfleto da chamada da meia-noite, acerca das 7 provações de Jó.